seu tá desconectada a bateria. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? O som tá saindo direitinho aí? Alguém dá um joinha aí pra mim, pra saber, por favor, se vocês estão me ouvindo. Ok. Vamos esperar mais 2 minutinhos para dar 8 horas em ponto pra gente começar, tá bom? Bom, gente, no meu aqui já é 8 horas. Então, não vamos começando, né? E depois as pessoas vão entrando. Então, é uma alegria estar aqui com vocês hoje, podendo participar desse novo formato, né, virtual das nossas reuniões. Eu sei que a gente está sentindo muita falta dos nossos companheiros dentro da casa espírita. Nós estamos sentindo falta daquele ambiente de paz, de amor, né? Que a gente sempre, quando adentra a casa espírita, sente. Mas por que não transformar o ambiente da nossa casa nesse ambiente de paz também, nesse ambiente de luz, né? De amor. E nesses momentos que estamos em casa, nós somos convidados, né, a fazer essa reflexão e trazer esse ambiente mais pacificado para os nossos familiares e para nós mesmos, né? E por isso, então, nós escolhemos esse tema que é o pensamento. Porque através do pensamento é essa força, né, que nós temos nas mãos, que é o pensamento, que vai transformar tudo ao nosso redor. Então, nesses momentos tão conturbados que estamos passando, a gente precisa refletir sobre o pensamento, como a gente pode melhorar e como a gente pode criar, né, uma condição melhor para a gente enfrentar tudo isso. E se Deus quiser, daqui a pouco tudo isso vai passar e nós estaremos novamente juntos. Bom, pessoal, seguindo, né, todo o ritual, nós vamos então ler uma página e eu vou aproveitar, né, que o Vinícius está aqui comigo, ele vai fazer a leitura da noite. Vamos fazer a prece e aí então nós vamos iniciar a nossa reflexão. Então, boa noite para todos. A página escolhida da noite de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem é a 117. Ela vem dizer para nós: terra proveitosa. Porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Paulo, Hebreus, capítulo 6, versículo 7. Os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai, incessante na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos, indistintamente, mas nem todos a recebem. Isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração
em sombras densas. Deus dá em todo tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é sublime cultivador. O coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo, destarte, a esperança do horticultor. Muita paz para todos. Então nós vamos fazer a nossa oração, né? Convidamos a todos aí nas suas casas, que a gente possa estar num ambiente mais tranquilo e que possamos unir os nossos pensamentos em oração, né? Então o Vinícius vai colocar uma música e vamos nos conectar ao nosso Pai. Então vamos agradecer a Deus por mais esse dia, por mais esse momento que aqui estamos reunidos, envolvidos na vibração do seu amor, que essa noite possa ser uma noite de paz, de luz, de esclarecimento, que possamos rogar a proteção dos amigos espirituais para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos familiares e para todos os nossos irmãos dessa grande família universal que pertencemos. Que Jesus possa amparar, acolher, fortalecer a cada um de nós, para que possamos vencer juntos todas as dificuldades, esse momento que estamos enfrentando, e que possamos sempre, com um pensamento elevado, fortalecendo a nossa fé, unidos, enfrentarmos tudo que está acontecendo. E com certeza, com a bênção do Pai, dos nossos amigos espirituais, estaremos fortalecidos. Muito obrigado, Pai. Fique conosco nessa noite, nos ampare, nos abençoe, hoje, agora e sempre. Bom, amigos, então vamos conversar, né? Então hoje nós vamos conversar sobre o pensamento. Nós vamos nos basear em Emmanuel. Emmanuel tem obras maravilhosas falando sobre o pensamento. Nós vamos estar com pensamento e vida, pensamento e conduta. Vamos trazer Leon Denis, vamos trazer a Gênese. Buscamos também no seminário com Haroldo Dutra, que ele fala sobre o pensamento e vida, estudos maravilhosos que o Arthur Valadares traz sobre o tema. Então nós vamos buscando informações para que a gente possa conversar. Então, gente, o pensamento mora na base de tudo que realizamos. O pensamento mora na base de tudo que realizamos. Então, a característica principal, fundamental do pensamento é a sua característica criadora. Tudo que existe foi criado pelo pensamento. E é interessante a gente pensar assim: tudo que existe no universo teve antes no pensamento de algum ser. Olha que interessante. E aí a gente percebe então a força criadora que tem o pensamento. A própria criação, com a sua magnitude que nos encanta, a beleza das constelações, dos sóis, das galáxias, nada mais são do que a expressão do pensamento do Criador. Cada um de nós que aqui estamos, antes de existirmos, estávamos no pensamento do Criador. Então, esse pensamento do Criador foi materializado a fim de existir tudo que a gente conhece e também o que a gente não conhece.
né, as outras dimensões, e a gente sabe que tem várias coisas que ainda não é nos permitido conhecer. Então Deus transmite o seu pensamento a espíritos superiores, que nós chamamos de co-criadores, né? André Luiz chama de co-criadores. Esses espíritos tomam o pensamento de Deus e o executam. Quem são esses espíritos? Quem são esses co-criadores? André Luiz vai nos dizer que são co-criadores em plano maior. São inteligências divinas agregadas ao Todo-Poderoso em processo de comunhão indescritível. Então, os co-criadores são inteligências divinas agregadas a Deus num processo de comunhão indescritível. Então, esses seres, esses espíritos, executam a vontade divina. Então, a Terra foi primeiramente concebida por Deus. E aí esses seres, esses espíritos, que têm uma super sintonia com Deus, que captam o pensamento de Deus, executam, moldam a matéria e executam a vontade de Deus. Um desses espíritos que nós conhecemos é o próprio Jesus, né? Isso nós estamos falando em macrocosmos, né? Em grandes criações, em macrocriações, mas isso também acontece em uma escala bem menor. Bem menor. Então, somos também dotados do atributo do Criador. Somos também co-criadores. Lógico que numa escala bem menor, uma escala muito menor, mas também somos co-criadores. André Luiz nos explica que existem os co-criadores em plano maior, que são esses espíritos que já captam o pensamento de Deus, e os co-criadores em plano menor, que somos nós. Então também criamos. E qual é a nossa maior criação? Qual é a nossa maior criação? A nossa vida. A nossa vida. Então, qual a principal obra que eu sou convidada a realizar, que eu sou convidada a expressar? A minha própria vida. O que eu faço, o que eu encontro, o que eu vou colhendo de experiências, nada mais são do que o resultado do que um dia eu pensei. Então, primeiro eu penso, do pensamento isso se concretiza e depois de concretizado isso tem consequências. Boas ou más, mas primeiro veio do pensamento. A gente pensa, concretiza e aí a gente age, né? E aí a gente tem que colher. Nós somos responsáveis por isso. Então nós podemos dizer que as provas que nós venhamos a passar ou que estamos passando são resultados das escolhas que um dia eu pensei. Então, pensamentos dessa encarnação ou de outras que conceberam desatinos, atitudes em desarmonia com a lei divina, esse pensamento se concretizam. E em se concretizando, criamos para nós uma colheita futura, que se manifesta para nós na forma de expiações. E as expiações nada mais são do que o reajuste com a lei divina. Né? Então, pensamos, concebemos e esse ato, essa atitude nossa vai gerar consequências que podem ser depois. Nós teremos que responder através das expiações e das provas. Né? Então, as provas e as expiações que nós enfrentamos hoje é o resultado do pensamento que nós tivemos lá atrás. Se nós tivéssemos trabalhado o nosso pensamento, se nós tivéssemos trabalhado esse pensamento antes dele se concretizar, seria muito menos difícil o nosso caminhar aqui na Terra. O nosso caminhar seria mais fácil se a gente soubesse trabalhar o pensamento. Mas a partir do momento que ele se concretizou, isso aí é uma semente. Uma semente que foi plantada e nós teremos que colher.
né? Então, gente, é muito importante a gente entender o pensamento. Olha a força criadora que ele tem. Mas o que é o pensamento? O que é o pensamento? Muitas pessoas acham que o pensamento é só o intelecto. Mas Emmanuel nos diz que o pensamento é uma emanação da mente. O pensamento é uma emanação da mente. E a mente, ela é fracionada em departamentos. Então, na mente nós temos o departamento da memória, da imaginação, do desejo, da vontade. Então, a memória tem vários departamentos. Então, o que Emmanuel está nos dizendo? Que o conceito de pensamento, ele tem que englobar todos esses departamentos. Não é somente o intelecto. Emmanuel nos diz que a mente é espelho da vida. A mente é espelho da vida em toda parte. Então, todos os nossos sentimentos, todos os nossos desejos, toda a nossa imaginação, toda a nossa vontade está contida no conceito de pensamento. Então, tudo está contido no conceito de pensamento. Então, o conceito de pensamento ele é muito amplo. O conceito de pensamento é muito amplo, né? E o pensamento, ele é concreto ou ele é abstrato? O pensamento é concreto ou abstrato? Temos que entender isso também. E Emmanuel faz uma analogia para a gente entender melhor. Ele diz que como no nosso corpo nós temos glândulas que secretam substâncias dependendo do que a gente passa, né? Então, se eu estou triste, a minha glândula dos olhos produz lágrimas. Se eu estou estressado, a minha glândula adrenal produz hormônio, cortisol. Então, Emmanuel nos diz que o pensamento é uma secreção da mente. Então, da mesma forma que o meu corpo secreta lágrima, secreta hormônio, a nossa mente secreta o pensamento. Então, o pensamento, ele é matéria. O pensamento, ele é matéria. Não sou eu que estou dizendo isso, gente. É Emmanuel. Pode ser que não é uma matéria igual essa aqui, que a gente toca, que a gente vê, mas é um tipo de matéria. Então, pensamento é matéria. Mas nós temos que diferenciar o pensamento do ato de pensar. O ato de pensar é uma coisa, o pensamento é outra. O que nós sabemos sobre o ato de pensar? Nada. Nada. Não sabemos nada do ato de pensar. Pois o próprio Emmanuel nos diz no livro Roteiro, ele diz assim, ó, de corpo físico a gente já entende bem, mas nós vamos começar a estudar agora o pensamento, a mente. Então, estudar a mente é coisa para espírito na condição de Emmanuel. André Luiz também nos diz isso no livro Evolução em Dois Mundos. Ele diz, ó, iniciamos agora o estudo da estrutura mental das células. Então, entender mente é para espírito que está lá em cima, né? Que já está num nível maior do que a gente. A gente ainda não tem condições de entender a mente. A mente é algo extremamente complexa e está muito longe da nossa compreensão. A gente ainda não tem instrumentos de observação para entender a mente, né? Porque o Criador estabeleceu limites físicos para nós encarnados. Então, a gente não tem instrumentos para compreender a mente. Então, como que a mente pensa? Como que a mente pensa? Não sabemos. Não sabemos. Só depois do ato de pensar é que ela secreta o pensamento. Então, só depois que ela secreta o pensamento. Então, se o pensamento é secretado, o pensamento é um fluido. Ou, se preferirem, o pensamento é um plasma que carrega tudo que nós estamos sentindo, o que nós estamos desejando, a nossa vontade, as nossas ideias, as nossas memórias. Então, o pensamento ele engloba tudo. A hora que secretou, ele vem com tudo. Por isso, o Haroldo fala que nós temos medo do psicoscópio. Né? O psicoscópio é aquele equipamento que tem lá no plano espiritual que retrata o nosso pensamento. Né? A gente entra numa sala e todo mundo vê o que nós estamos pensando. Imagine, né? Se alguém pudesse ter essa capacidade de ver o nosso pensamento.
Então, o pensamento é uma vibração, ele tem frequência, o pensamento tem cheiro, o pensamento tem cor, o pensamento tem densidade. E o pensamento carrega elementos espirituais, que podem te deprimir ou que pode te levantar. Então, olha isso, o pensamento tem cheiro, tem cor, tem densidade. Carregam elementos espirituais, que podem te deprimir ou que podem te levantar. Olha isso, né? Então, Emmanuel nos diz que o pensamento cria a nossa vida. Olha que forte essa frase, e importante para a gente refletir nesses dias. O pensamento cria a nossa vida. Então, se o pensamento carrega tudo isso, tem cor, tem cheiro, tem densidade, se eu olhar para uma pessoa que está encarnada, eu não consigo ver nada disso. Mas se um espírito se aproxima de mim e ele vê, né, a cor, a densidade, ele vê tudo isso, ele sabe exatamente quem eu sou. Eu não preciso falar nada. Ele já me define. Então, olha a importância da gente trabalhar o pensamento para a gente emitir coisas boas, para a gente se conectar com espíritos que estão numa condição melhor. Então, no prefácio do livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai dizer, né, o pensamento cria a vida que buscamos. O pensamento cria a vida que buscamos. O que nós buscamos na nossa vida? O que nós estamos buscando? Mas o meu pensamento está condizente com o que eu estou buscando? Eu estou trabalhando esse pensamento? Se eu estou focada em buscar o caminho do bem, o caminho reto, o caminho do evangelho edificante, mas brota na minha mente pensamentos de medo, de angústia, de vingança, de ódio, eu estou compatível com o que eu estou buscando na minha vida? Minha vida está difícil? Observo os meus pensamentos. O que eu estou nutrindo? Então a gente tem que observar. Então ele diz que o pensamento cria a vida que buscamos até que um dia nós nos identifiquemos com o pensamento do nosso Pai. Então nós vamos trabalhando o nosso pensamento até que um dia nós vamos identificar o nosso pensamento com o pensamento do Pai. Mas isso é um trabalho. Isso é um trabalho. Não vem de graça, né? E por isso, então, os espíritos definem Deus como a inteligência suprema, porque a gente quer um dia conseguir captar, né, essa inteligência. Então, todos nós que pensamos estamos conectados em redes. Todos nós que pensamos estamos conectados. Neste momento aqui, quem está me ouvindo, nós estamos conectados na mesma vibração. Se vocês não quiserem me ouvir e quiserem de repente assistir um jornal, um noticiário, vocês vão se conectar com a vibração ali daqueles pensamentos, daquelas ideias. O pensamento é igual rádio, sintonia de rádio, você sintoniza. Se essa sintonia não tá bom, vamos buscar outra. A gente tem condições de buscar o nosso pensamento e sintonizar com coisas boas, mas isso é um treino. Então a vida que eu tenho hoje é resultado dos meus pensamentos, nos diz Emmanuel. E o pensamento é uma força que precisa de autodomínio. O pensamento é uma força que precisa de autodomínio. A gente precisa dominar o nosso pensamento. O pensamento tem que ser dominado. Porque quantos de nós que aqui estamos, o pensamento já fugiu? Nossa, eu tenho que esquentar a janta. Ixi, eu tenho que tomar banho. Eu tenho que mandar uma mensagem para fulano. Quantos aqui o pensamento já foi e voltou? Foi e voltou. Né? Por quê? Porque a gente não tem autodomínio. O pensamento ele vai e volta. Então, o pensamento ele precisa de um condicionamento. Da mesma forma que a gente condiciona o nosso corpo físico, a gente também condiciona o nosso pensamento. A gente tem que condicionar, trabalhar esse pensamento. Se eu quero trabalhar meu pensamento sempre no bem, isso é um esforço diário. Porque muitas coisas vão nos fazer a pensar em coisas que não devemos. Aí a gente volta o pensamento para o foco. Então o pensamento tem que ser condicionado. É igual um maratonista, né? Um atleta. Eu quero correr 42 quilômetros. Ele não vai começar
correndo isso tudo. Ele vai começar com 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3. E ele vai fazer isso por muito tempo, se bobear anos da vida dele se dedicando para ele ser um grande atleta. Ele criou o condicionamento. Então, o pensamento também. Nós vamos treinar esse pensamento, condicionar esse pensamento. Tem um jornalista que eu não me lembro, não me recordo o nome, que ele disse que para você ser bom em algo, você tem que trabalhar 10.000 horas naquilo. Imagine? Então, para você ser um bom corredor, pelo menos você tem que treinar 10.000 horas da corrida. E o pensamento é assim também. Quer ser bom? Só pensar o bem? Tem que trabalhar 10.000 horas fazendo bem. E uma hora isso vai estar condicionado. Isso já vai ser uma coisa natural sua. Então, o pensamento, ele gera, o pensamento transforma, o pensamento renova, o pensamento cria. Ou seja, o pensamento, o conjunto de ideias que nós nos nutrimos, isso define os nossos atos e hábitos. E esses hábitos e atos são os construtores da minha vida. Então, eu penso, logo eu ajo, e o conjunto disso tudo reflete a minha vida. Então, o que eu falo, o que eu semeio, como eu me comporto, os meus hábitos, que eu cultivo em relação ao meu corpo, aos hábitos morais, são os definidores da minha vida. Olha como o pensamento é importante. O pensamento define a sua vida. Como estão os nossos pensamentos? Nesses momentos em que estamos em casa, conosco, aprendendo a ficar conosco, aprendendo a ficar com os nossos familiares, que muitas das vezes é desafiador, como nós estamos trabalhando esse pensamento. Só que existe uma coisa que conduz o nosso pensamento. E Emmanuel vai nos trazer isso, um ponto muito importante. Já que o pensamento é tão importante e ele define a nossa vida, tem uma coisa que conduz os nossos pensamentos. E o que conduz os nossos pensamentos é a vontade. É a vontade. Então, se vem um pensamento à nossa mente, a gente, através da nossa vontade, a gente alimenta esse pensamento ou exclui esse pensamento. Então, se eu só estou nutrindo pensamentos ruins, a minha vontade pode bloquear isso. Eu não quero pensar nisso. Eu não vou mais pensar nisso. Eu troco o pensamento. Pensamento é um por vez na mente. Troca por um pensamento bom. Então, a nossa vontade tem essa capacidade de conduzir os nossos pensamentos. Então, qual a importância da vontade para a nossa mente? Leon Denis vai nos falar que a vontade é a potência soberana da nossa alma. A vontade é a potência soberana, ou seja, ela está acima de todas as outras. É a vontade, é a potência soberana das nossas almas. É ela que move todas as outras potências da alma. Então, ela é a grande gestora, a coordenadora da nossa mente. Sem ela, de fato, não há transformação do pensamento. Sem a vontade, não há transformação do pensamento. Em consequência, não há transformação moral. Então, isso é muito importante, a gente trabalhar a nossa vontade. E aí, Emmanuel nos traz, então, no segundo capítulo do livro Pensamento e Vida, ele fala que a nossa mente é igual a um escritório. Vamos imaginar um escritório com vários departamentos, como nós falamos lá no início. Então, a mente tem o departamento da imaginação, da memória, da inteligência, do desejo. Então, são vários compartimentos dentro desse escritório, todos esses departamentos. E cada um com uma função muito específica e muito importante. Então, a imaginação com aquela finalidade de criar, a inteligência com raciocínio, com cálculo, a memória com arquivamento, com registro. Então, todos os departamentos da mente são importantes, mas precisa daquele que vai comandar todos esses departamentos. Para que o nosso escritório esteja em equilíbrio, tem que ter alguém que vai gerir tudo isso. Melhor dizendo, para que a nossa vida esteja em equilíbrio, é preciso que tenha alguma faculdade que vai ser a coordenadora de tudo. Para dizer assim, isso aí
departamento da criação, ó, isso aí não está de acordo com o que você se propôs. Né? Então, de repente, a inteligência está puxando para um lado e a imaginação está puxando para outro. Aí vem essa grande gestora e coloca tudo no lugar. E essa gestora é a vontade. A vontade vai dizer, ó, isso aí não atende o seu propósito. Então, nós podemos dominar esse pensamento através da nossa vontade. Olha que importante. Então, a vontade tem o seu papel fundamental. Emmanuel nos diz também, no livro Fonte Viva, numa mensagem chamada Fermento Espiritual, Emmanuel nos diz que o pensamento é igual a um fermento. É igual a um fermento. E o fermento é aquela substância que age sobre as outras. Né? Ele tem influência sobre as outras substâncias. Então, o pensamento é um fermento. Ele age, influencia outras pessoas. Então, ele tem esse poder de influenciar, de agir. Então, as nossas palavras alcançam os outros, gerando reações. Os nossos hábitos alcançam os outros, gerando hábitos semelhantes ao nosso ou hábitos diferentes dos nossos. Assim também as nossas atitudes, as nossas emoções, tudo vai gerar no outro alguma reação. Então, o nosso pensamento é como fermento. E já dizia Jesus que um pouquinho de fermento leveda a massa inteira, né? Então, se você está num grupo de pessoas, você traz uma ideia, muitas das vezes você consegue influenciar todas aquelas pessoas. Porque o pensamento tem esse poder. Você consegue influenciar. O nosso pensamento é como um fermento. Por mais que a gente julgue, né, que de repente o ódio que eu estou nutrindo por uma pessoa não vai influenciar ninguém, não, eu tenho ódio por aquela pessoa, então o problema é só meu, eu não estou prejudicando ninguém. Estamos sim, porque nós estamos influenciando as pessoas que estão ao nosso redor, nós estamos influenciando a atmosfera que está ao nosso redor, criando assim sintonias com outras mentes que vibram na frequência do ódio. Então, o ódio que eu sinto me faz mal, mas faz mal às pessoas que estão ao meu redor, e a gente atrai espíritos, outras mentes que estão vibrando igual. Então, se eu estou em casa e eu já tenho um filho difícil, uma filha difícil, um esposo difícil, e eu ainda estou nutrindo sentimentos ruins, eu estou atraindo para dentro da minha casa espíritos que vibram na mesma frequência que eu. E aí eu já tenho situações difíceis dentro de casa, imagine o clima espiritual da minha casa. Então, se eu tenho esse conhecimento, né, se a doutrina espírita me esclarece que o pensamento tem esse poder de criar, de elevar, da gente mudar a sintonia, é a hora da gente agir. Então, quantas pessoas nesse momento estão na vibração do medo, da incerteza, né, da insegurança? Quantos, né, da revolta por tudo que o nosso país está vivendo? E é isso que nós estamos nutrindo. Chega uma hora que a gente tem que falar, opa, é isso que eu quero para a minha vida? É isso que eu quero? Eu tenho como mudar esses pensamentos e ajudar de alguma forma, porque eu começo a emitir. O pensamento não emana? O pensamento é igual ao som. Ele não vai? O pensamento também vai. E como nós estamos conectados em rede, se eu estou pensando bem, eu vou me conectar com pessoas que estão pensando bem. Mas se eu estou no pensamento do medo, da revolta, da angústia, eu vou me conectar com esses espíritos. Então a gente precisa quebrar essa conexão. Então existe essa influência, né? Nós somos influenciados, e aí a gente vai lá na Gênese, onde Kardec ele vai perguntar. Nós podemos, né? A gente pode se eximir dessa influência? A gente pode fugir dessa influência? E os espíritos são bem categóricos. Eles dizem sim, vocês podem. Porque os espíritos só chegam até nós quando eles são atraídos pelos nossos desejos e pelos nossos pensamentos. Olha isso, ele diz assim,
Os espíritos só são atraídos pelos nossos desejos e nós os chamamos através dos nossos pensamentos. Em quem está atraindo espíritos ao nosso redor? Nós mesmos, né? Nós estamos aqui com uma nuvem de testemunhas que nós atraímos. Então a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. Porque a gente adora botar a culpa no outro, transferir a culpa pelo outro. Nossa, o outro é tão mal-humorado e aí o clima fica pesado, mas a gente não percebe que o nosso pensamento também não tá legal. Então a gente atrai pelo pensamento, pelos nossos desejos. Então não transportemos a nossa responsabilidade para o outro. A responsabilidade é nossa, né? Vamos nutrir pensamentos melhores. Vamos mudar a ambiência da minha casa, do meu lar. Vamos atrair espíritos bons ao nosso lado, que nos dê, que nos intua, que nos ajude, nos fortaleça. É isso que a gente precisa. Porque ao mesmo tempo que nós transmitimos, né, nós influenciamos as pessoas, nós somos influenciados. É uma via de mão dupla. Eu influencio, eu sou influenciado. Então, quando nós estamos falando com alguém, quando nós estamos dando uma mensagem, né, concebendo um pensamento, eu estou na postura ativa. Eu sou a fonte emissora. Neste momento eu sou a fonte emissora para vocês. Eu estou emitindo. Né? E cabe a nós que estamos emitindo aqui, em casa, no trabalho, nos policiar, né? O exercício da disciplina, da vontade, do amor. Para quê? Para a gente criar ondas emissoras benéficas. E vocês aí estão recebendo, são os receptores. Toda vez que a gente está lendo um livro, que a gente está ouvindo uma palestra, que nós estamos estudando, nós somos os receptores, nós estamos recebendo. Então, imagine a importância do estudo, a importância de um livro. Porque o livro edificante, ele nada mais é do que a materialização do pensamento de um espírito superior na forma de texto. Já pararam para pensar nisso? O livro é a materialização do pensamento de um espírito superior na forma de texto. Então, quando você lê um Emmanuel, quando você lê uma Joana de Ângeles, quando você lê um Leon Denis, você está captando o pensamento dele. É isso que está chegando para você, o pensamento desse espírito superior na forma de texto, né? Então, olha a importância da gente estar se instruindo, a gente estar estudando, porque conforme a gente vai lendo esses livros, vai captando essas frequências boas, isso vai incorporando na nossa mente, isso vai incorporando. E isso depois nos ajuda a mudar as nossas posturas, né, as nossas condutas, porque a gente está sempre vibrando naquela frequência do bem, das coisas edificantes, né, no caminho do Evangelho. Então isso vai impactar na nossa conduta. Por isso o estudo e a leitura, ela resulta em transformação. Resulta em transformação. Vocês imaginem ler o Evangelho do Cristo. Estudar o Evangelho de Jesus é a materialização do pensamento do Criador que nós estamos estudando. É a materialização do pensamento do Criador que a gente está recebendo. Você lê um livro dos Espíritos, olha, você receber a materialização do pensamento de um Espírito de verdade, de um Santo Agostinho e tantos outros Espíritos que ali estão. Nós estamos recebendo essas vibrações. Olha como muda a nossa sintonia. Diferente da gente estar vendo um filme que traz traição, que traz morte, que traz violência, né? O que a gente está absorvendo? Assistir os noticiários que só trazem notícias tristes, que nos colocam para baixo, que estimulam a nossa revolta. Então a gente tem que ir mudando essas sintonias, né? Ou então
ouvir aquilo e entender, mas não absorver, não captar, porque senão a gente fica refém. Então, Leon Denis nos fala que a reforma do caráter depende da disciplina do pensamento. Não há reforma de caráter sem disciplinar o pensamento. Primeira coisa que nós temos que fazer, disciplinar o nosso pensamento. O pensamento cria, gente. O pensamento é criador. E está nas nossas mãos. Disciplinar esse pensamento através da vontade. Através da vontade. Nós temos responsabilidades por aquilo que nós geramos no outro, através da nossa fala, através dos nossos hábitos. Nós somos responsáveis por que geramos. E aí é muito interessante porque nesse momento de isolamento social, onde nós estamos muito ligados às redes sociais, nós somos responsáveis por aquilo que postamos nas redes sociais. Porque aquilo que nós postamos vai gerar uma reação no outro. Então, gente, antes de postar, passa pela peneira. É verdade? Vai instruir alguém, vai edificar, vai elevar, vai trazer uma mensagem boa. Então você posta. Se não vai fazer nada disso, se vai estimular a revolta, se vai estimular o medo, a angústia, não posta. O que você está ganhando com isso? Você vai gerar no outro reações e você vai ser responsável por isso. Você é responsável pelo que você gera nas outras pessoas. Isso é muito importante. É uma responsabilidade muito grande que a gente tem ao falar, ao postar, ao agir, porque nós estamos influenciando. Né? E a gente vê muitas pessoas, até mesmo do movimento espírita, postando coisas que não vão trazer nada de bom. Então vamos pensar, gente, vamos espalhar boas notícias, mensagens edificantes, vamos acalentar corações que nesse momento estão em desespero. Para que eu vou contribuir para o medo, para a angústia? Vamos ser colaboradores do Cristo nesse momento de desespero da humanidade, onde tantos se encontram sozinhos, desolados. A gente tem como construir, a gente tem como ajudar, a gente tem como elevar. E são coisas simples, numa simples postagem. Quantos de nós um dia acordou triste, de repente recebeu uma mensagem que te fez acordar? Puxa vida, era isso que eu precisava ouvir, era isso que eu precisava ler para começar o meu dia melhor, né? Então vamos postar coisas que edifiquem. Então nós somos responsáveis, né, pelo que nós postamos, nós falamos, nós agimos. Então a angústia que trazemos, muitas das vezes, nós mesmos cultivamos. Porque eu só fico em pensamentos com a vibração lá embaixo, ruim. Então eu vivo angustiada, eu vivo com medo, eu tenho pensamentos depressivos, né? Eu tenho crises de ansiedade, mas eu só fico envolvida em notícias e converso com pessoas que estão vibrando nessa frequência. Então a gente precisa mudar isso. E aí João Evangelista fala uma coisa muito interessante na sua segunda epístola. Ele fala assim: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebeis em sua casa e nem os saudeis. Então, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, qual doutrina? A doutrina do Cristo. E não traz essa doutrina, não o recebeis e não o saudeis. O que João está querendo dizer? Se vem alguém até você que não traz a doutrina do Cristo, eu não devo receber na minha casa? Não. Ele não está falando de casa física, ele está falando da casa mental. Da casa mental. Se as pessoas vierem até você e não tiver uma mensagem edificante, não deixa entrar na sua mente. Não deixa fazer parte da sua casa mental. Você recebe essa pessoa sim, ouve o que ela tem para falar, mas não absorve aquilo. Pelo contrário, você dá uma mensagem edificante para ele. Você ajuda ele. Mas não recebe esse pensamento, essa vibração negativa. Então você não recebe na sua casa mental e você não o recebeis e não o saudeis. Ou seja, não o saudeis é o quê? Não alimenta aquela ideia negativa.
Então a gente tem como proteger a nossa casa mental. A gente tem condições disso através da vontade. A vontade vai me disciplinar. Eu quero receber esse pensamento? Não, eu não quero receber esse pensamento. E a gente troca, não deixa. Porque Emmanuel fala que nós somos a soma de muitos. Porque nós não estamos conectados em rede, então nós somos a soma de muitos. Mas somos muitos para o bem ou muitos para o mal? É só você perguntar para o seu pensamento. É só você observar o seu pensamento. Você vai saber o que soma você é. Então, isso é muito importante, gente, nesses dias. Então, observemos o pensamento. Trabalhemos o nosso pensamento. Sejamos os construtores juntos com o Cristo. O Cristo, nesse momento, precisa de trabalhadores que ajudem a edificar, que ajudem a elevar. Nós podemos fazer isso, não nos deixando envolver nesse mar de discórdia, né? de vibração negativa que o planeta se encontra. Nós já sabemos, né, até uma mensagem da Sueli Caldas-Schubert, que ela fala que os vírus, eles estão numa frequência. E nós caímos de frequência e nós atingimos a frequência dos vírus. Então, nós somos responsáveis por tudo que nós estamos passando. E é um momento de reflexão, é um momento da gente ficar conosco mesmos, né? De estar junto ali da nossa casa mental e trabalhando aqueles pensamentos. Trabalhando, nos conhecendo melhor. Nós temos que sair das crises, das dificuldades melhores. A gente não pode estagnar. A gente não pode ficar estagnado. Temos que trabalhar em favor de nós mesmos e em favor dos outros que dependem da gente, precisam da gente. Nós precisamos colaborar e ajudar. Não temos que dar mais trabalho. A gente já tem conhecimentos para a gente avançar, para a gente crescer, para a gente levar a mensagem do Cristo, para poder edificar a fé, a coragem, a perseverança a tantos que precisam dessa mensagem. Que sejamos esses a transportar e a emitir coisas boas, né? Sejamos nesse momento os braços do Cristo aqui na Terra para trabalhar. Se não podemos sair de casa, se somos do grupo de risco, oremos. Oração, gente, oração. Vamos elevar os pensamentos a Deus, vamos nos voltar a Deus. A dor, a crise vem porque nós nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos. Nós estamos envolvidos nessa rotina escravizante da matéria, que a gente acorda, trabalha, come, dorme. É uma rotina. E o nosso lado espiritual está ficando de lado. Então vem a dor, vem as crises para a gente parar. E pensar o que nós estamos fazendo da nossa vida. Quanto tempo eu estou dedicando ao meu lado espiritual, ao meu irmão? E fazer com que a gente entenda que o que acontece lá na China influencia dentro da minha casa. Então não é o meu mundo, não sou eu, somos todos nós, somos todos conectados, somos todos irmãos. A dor lá influencia na minha vida, dentro da minha casa, na minha condição financeira. Então estamos todos conectados, sejamos trabalhadores do Cristo nesse momento e comecemos trabalhando o nosso pensamento, através da nossa vontade de querermos ser melhores. Possamos fazer isso diariamente, né? Então, eu espero que a gente possa ter passado a mensagem, que a gente possa refletir realmente, começar a mudar a ambiência da nossa casa mental, da nossa casa física, podendo ajudar todos que estão ao nosso redor. Que Jesus nos dê força, coragem para a gente continuar nesse caminho, né? A doutrina espírita oferece tantas oportunidades, né? Esse conteúdo riquíssimo dela, onde a gente pode ir absorvendo essas emanações do bem, né? Que a gente possa cada vez mais buscar no Espiritismo essa luz que edifica a cada um de nós, né? Que possamos estar juntos, envolvidos e sempre com o propósito de caminhar para o Cristo, seguindo os seus ensinamentos. Então, queridos amigos, muito obrigado por todos vocês estarem aí, pela oportunidade de falar, pelo convite que eu recebi. Foi uma experiência nova, eu nunca tinha feito live, então vocês desculpem aí se aconteceu alguma coisa, mas a gente fez com todo carinho, preparou aí a mensagem e que
espero que a gente possa realmente, que sirva, que a gente possa aproveitar alguma coisa. Então, nós vamos finalizar com a nossa prece. E como eu falei de pensamento, da gente elevar pensamento, eu vou sugerir que a gente faça alguns minutinhos de silêncio e eu vou pedir para que todos possam elevar o seu pensamento e fazer a sua prece. Aí, no seu cantinho, no seu mundo íntimo, conversar com Jesus nesse momento, que cada um, então, durante alguns segundos, possam conversar com o Cristo. Então, vamos lá? Que fechemos os nossos olhos e que possamos conversar com o nosso Pai Maior. Então, agradecidos estamos, Senhor, por este momento que aqui passamos, pela luz que recebemos, pela intuição, pelos amigos espirituais que estiveram aqui conosco e na casa de cada um que aqui esteve, com o pensamento conectado, por aqueles que também não puderam estar aqui conosco, mas que recebam também, que possamos ter uma noite de paz, de luz, uma noite abençoada, que possamos rogar pelo nosso planeta, pelos nossos governantes, os nossos políticos, que possamos rogar por cada família que passou por uma perda através dessa doença tão triste, né, que assola os nossos corações, mas que possamos ter fé e coragem, porque vamos vencer, unidos com o Cristo no propósito do bem. Obrigado, Pai querido. Fique conosco. Nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada. Então, uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até uma próxima vez.